Ei, pessoal! Você já parou para pensar que bem debaixo dos nossos pés existe um dos maiores mistérios da Terra? Um segredo tão profundo que deixou os cientistas perplexos por séculos! Imagina só. Você tá no Grand Canyon, aquele lugar majestoso, olhando para todas aquelas camadas de rocha que contam a história do nosso planeta. Mas espera, tem algo muito estranho acontecendo ali. Existe um gigantesco buraco no tempo. É como se alguém tivesse arrancado várias páginas do livro da história da Terra. Isso, meus amigos, é a grande inconformidade. Um mistério geológico que vai muito além do que podemos imaginar. Estamos falando de bilhões de anos que simplesmente sumiram. E o mais incrível, isso não aconteceu só no Grand Canyon. Essa mesma página arrancada aparece em todos os continentes, da América do Norte à Austrália, como se a Terra inteira tivesse passado por um reset total. Vou te contar algo ainda mais fascinante. No Grand Canyon, rochas de 1,7 bilhão de anos estão literalmente coladas em outras de apenas 525 milhões de anos. É como se 1,2 bilhão de anos tivessem desaparecido num passe de mágica. Mas como descobrimos tudo isso? Graças a uns cristalzinhos muito especiais chamados zircões. Eles são como cápsulas do tempo super resistentes que guardam segredos ancestrais do nosso planeta. Na Austrália, em Jack Hills, encontraram zircões com 4,4 bilhões de anos e eles têm uma história incrível para contar. Esses cristais nos revelaram que já existia água na Terra Antiga e talvez até mesmo as primeiras formas de vida. Mas aí vem a grande questão. O que aconteceu com todo esse tempo perdido? Alguns cientistas acreditam que a Terra passou por um período chamado criogeniano, onde nosso planeta virou literalmente uma bola de neve. Imagina só, glaciações tão intensas que eram capazes de erodir continentes inteiros. E tem mais. Essa história pode ter uma conexão direta com a explosão de vida no período cambriano. É como se esse reset tivesse preparado o palco para o maior show da vida na Terra. Mas será que é só isso? E se eu te disser que esse mistério pode ter ligação com algo ainda mais surpreendente? Algo que vem do espaço. Não perca o próximo vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério cósmico que pode mudar tudo o que sabemos sobre nossas origens. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum segredo do nosso incrível planeta. Aqui é o canal Jornada da Mente Criativa, onde a ciência encontra o mistério. Nos vemos no próximo vídeo. Você já parou para pensar que nosso planeta guarda segredos incríveis sobre seu passado? A Terra tem uma história fascinante escrita em suas rochas, mas existe um capítulo misterioso que parece ter sumido. Na parte anterior, conhecemos a grande inconformidade, aquele intervalo gigante no registro geológico que intriga cientistas há séculos. Agora, vamos desvendar as causas por trás desse enigma. Existem duas explicações principais para esse mistério: uma origem glacial e uma tectônica. Vamos começar pela história do gelo. Há cerca de 720 milhões de anos, nosso planeta enfrentou um período conhecido como criogeniano. Foi uma era de frio extremo, onde a Terra se transformou numa gigantesca bola de neve. As geleiras eram tão poderosas que conseguiram erodir até 5 quilômetros de rocha em algumas regiões. Como sabemos disso? Através dos zircões, pequenos cristais que funcionam como cápsulas do tempo. Eles revelam picos de erosão impressionantes durante essa era. Os isótopos de oxigênio encontrados neles são a prova de que o gelo cobriu praticamente todo o planeta. Pesquisas publicadas na PNAS conectam diretamente essa era glacial à grande inconformidade. Quando todo esse gelo derreteu, liberou uma quantidade imensa de nutrientes, preparando o cenário perfeito para uma explosão de vida. Mas a história não para por aí. A tectônica também teve seu papel. Quando o supercontinente Rodinia começou a se fragmentar, enormes porções de terra foram elevadas, ficando expostas à erosão. No Grand Canyon,
Por exemplo, encontramos não apenas uma, mas 3 grandes lacunas no registro geológico. Cada uma delas está relacionada a diferentes eventos tectônicos que aconteceram gradualmente. Cientistas da Universidade de Dartmouth descobriram que as glaciações e a tectônica trabalharam em conjunto. Apagando bilhões de anos da história da Terra, os zircões de Jack Rills mostram ciclos fascinantes de aquecimento e resfriamento, revelando como a água presente no manto terrestre impulsionou grandes transformações. Algumas teorias sugerem que o congelamento pode não ter sido total. Existem debates entre modelos de Sluttable, com gelo parcial, e Snowball, com congelamento completo. Imagine geleiras gigantescas esculpindo montanhas e criando vales profundos. O mais incrível é que toda essa erosão acabou liberando elementos cruciais, como fósforo e oxigênio, que foram fundamentais para impulsionar a evolução da vida como conhecemos hoje. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nas inconformidades do Grand Canyon e descobrir como elas se conectam com outras encontradas ao redor do mundo. Se você ficou curioso para saber mais sobre essa história fascinante, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe dessa aventura pela história do nosso planeta. Nos vemos no próximo vídeo com mais descobertas incríveis sobre os mistérios da Terra! Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da Terra. As incríveis inconformidades do Grand Canyon e suas conexões globais. Imagine só, você está no Grand Canyon, observando suas paredes majestosas. Ali, bem na sua frente, existe algo extraordinário que poucos percebem. São as inconformidades, verdadeiras páginas arrancadas do livro da história da Terra. No Grand Canyon, não encontramos apenas uma, mas várias dessas inconformidades fascinantes. A mais impressionante delas, conhecida como Great Unconformity, representa um intervalo surpreendente de 1,3 bilhão de anos simplesmente desaparecidos do registro geológico. Mas por que isso aconteceu? Novos estudos revelam uma história ainda mais fascinante. Durante o período criogeniano, entre 720 e 635 milhões de anos atrás, nosso planeta enfrentou as maiores glaciações já registradas. O gelo cobriu praticamente todo o globo, chegando até as regiões equatoriais. E não foi só no Grand Canyon. Descobrimos evidências similares na Groenlândia, China e Austrália. Os cientistas encontraram pequenos cristais chamados zircões, que contam essa história incrível de erosão glacial em escala global. No Canadá Central, por exemplo, as geleiras do criogeniano eram tão poderosas que removeram quilômetros inteiros de rochas do escudo continental. Imaginem só a força necessária para realizar tal façanha. O mais interessante é que essas glaciações podem ter sido fundamentais para a vida como conhecemos hoje. Quando o gelo derreteu, liberou uma quantidade enorme de nutrientes nos oceanos primitivos, alterando completamente a química das águas. Análises recentes de zircões ainda mais antigos, do período Adeano, sugerem que eventos semelhantes podem ter ocorrido várias vezes ao longo da história do nosso planeta. É como se a Terra tivesse um ciclo natural de grandes resets globais. No Grand Canyon, cada camada conta uma parte dessa história fascinante. As rochas ígneas na base, cobertas por camadas sedimentares mais jovens, são testemunhas silenciosas desses eventos extraordinários que moldaram nosso mundo. E sabe o que é mais incrível? Essas descobertas estão mudando completamente nossa compreensão sobre a evolução da vida na Terra. Não foi um processo linear e tranquilo, mas sim uma jornada marcada por eventos dramáticos e transformadores. Se você está tão fascinado quanto eu com essas descobertas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me conta nos comentários qual parte dessa história você achou mais surpreendente. Na próxima parte, vamos explorar como essas gigantescas glaciações podem ter sido gatilho para um dos eventos mais importantes da história da vida: a explosão cambriana. Você não vai querer perder! Até o próximo vídeo, pessoal! Obrigado por embarcarem nessa viagem pelo tempo geológico comigo!
Você já se perguntou como a vida na Terra se transformou tão drasticamente? Prepare-se para uma descoberta fascinante sobre um dos maiores mistérios da ciência. Imagine nosso planeta completamente coberto por gelo, numa época conhecida como criogeniano. Esta época extraordinária pode ter sido o gatilho para a maior explosão de vida que já existiu. Estudos revolucionários mostram que as geleiras gigantes dessa era não apenas moldaram nossa paisagem, mas criaram as condições perfeitas para uma verdadeira revolução biológica. Quando essas geleiras derreteram, liberaram uma quantidade impressionante de nutrientes nos oceanos primitivos. O fósforo, especialmente, teve um papel crucial nessa história. Este nutriente vital alimentou uma explosão de vida marinha sem precedentes. Mas como sabemos disso? A resposta está em minúsculos cristais chamados zircões. Estes pequenos tesouros geológicos são verdadeiras cápsulas do tempo, guardando segredos de bilhões de anos atrás. Na região do Dronningmodland, na Antártida, descobrimos algo incrível. A erosão causada pelo gelo atingiu profundidades de mais de 2 quilômetros. Imaginem o poder dessa força da natureza! Os zircões encontrados em sedimentos marinhos contam uma história ainda mais fascinante. Suas idades variadas revelam como as geleiras moveram e transformaram enormes quantidades de rocha, como uma vassoura cósmica, limpando e preparando o nosso planeta. Mas aqui vem a parte mais intrigante. Nos famosos zircões de Jack Hills, na Austrália, encontramos sinais de vida ainda mais antiga. Carbono, possivelmente biogênico, sugere que a vida já existia muito antes do que imaginávamos. A transição para o período cambriano foi espetacular. Organismos que antes eram moles desenvolveram esqueletos duros, revolucionando os ecossistemas marinhos. Esta mudança dramática pode ter sido influenciada por alterações profundas no manto terrestre. Alguns cientistas até sugerem que impactos de meteoritos podem ter causado resets biológicos, abrindo caminho para novas formas de vida. E mais fascinante ainda, existe a possibilidade de que organismos extraterrestres tenham chegado à Terra através de meteoritos, num processo chamado panspermia. Entender estas transformações antigas não é apenas fascinante, é crucial para nosso futuro. Estas descobertas nos ajudam a compreender melhor as mudanças climáticas atuais e seus possíveis impactos na vida na Terra. Se você ficou impressionado com essas revelações, aguarde até conhecer mais sobre a misteriosa biota ediacarana em nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dessas incríveis descobertas sobre nosso planeta. Deixe seu like e compartilhe com amigos que também amam ciência. Até o próximo vídeo. Você já se perguntou como a vida na Terra evoluiu de organismos simples para as incríveis criaturas que conhecemos hoje? A resposta está escondida em rochas com mais de 600 milhões de anos. Bem-vindos a uma fascinante viagem ao período ediacarano. Um momento crucial na história do nosso planeta que mudou tudo para sempre. Imagine um mundo alienígena, com oceanos rasos, povoados por criaturas estranhas que não se parecem com nada que conhecemos atualmente. Este era o planeta Terra durante o período ediacarano, entre 600 e 539 milhões de anos atrás. Os primeiros sinais de vida complexa surgiram após um evento dramático: o derretimento global, que encerrou a era do gelo mais severa da história. Este degelo liberou nutrientes e oxigênio nos oceanos, criando condições perfeitas para uma explosão de vida em Newfoundland, no Canadá. Cientistas descobriram fósseis extraordinários que revelam como estes organismos começaram a se mover ativamente pela primeira vez. Eram criaturas fascinantes. Algumas pareciam discos flutuantes, outras tinham formato de folhas ou frondes delicadas. Mas aqui está o mistério que intriga os cientistas. Seriam estes realmente os primeiros animais? Algumas teorias sugerem que poderiam ser fungos ou líquens gigantes. No entanto, evidências recentes apontam que eram formas transitórias. Experimentos evolutivos rumo aos primeiros animais verdadeiros no Marrocos
A biota Dodo preservou um momento único, o encontro entre as últimas formas ediacaranas e os primeiros animais do Cambriano. Era como a passagem de bastão evolutiva acontecendo em tempo real. A preservação destes fósseis é um milagre científico. Por serem organismos de corpo mole, sua fossilização exigiu condições muito especiais. Cada fóssil é uma janela rara para este mundo perdido. Análises químicas de rochas desta idade revelam biomarcadores, assinaturas moleculares, que provam inequivocamente a presença de vida. Complexa antes mesmo do surgimento dos primeiros animais com o esqueleto. O mais impressionante é como tudo se conecta. O fim da glaciação global injetou oxigênio nos oceanos, criando um ambiente perfeito para que a vida desse seu próximo grande salto evolutivo. Esta história continua a nos surpreender. Cada nova descoberta nos faz questionar: será que a vida surgiu apenas uma vez na Terra? Ou houve múltiplos começos? Se você ficou fascinado com esta viagem ao passado mais remoto do nosso planeta, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Na próxima semana, vamos explorar uma teoria ainda mais intrigante. E se a vida na Terra veio do espaço? Muito obrigado por embarcar nesta jornada pelo tempo! Nos vemos no próximo vídeo! Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma das teorias mais fascinantes da ciência. E se a vida na Terra não começou aqui? Já pensou que talvez sejamos todos alienígenas? Calma! Vou explicar. Existe uma hipótese chamada panspermia, que sugere que a vida chegou aqui através do espaço, viajando em meteoros e cometas. Em 1973, Francis Crick e Leslie Orgel propuseram algo ainda mais intrigante: a panspermia dirigida. Eles imaginaram que civilizações antigas poderiam ter deliberadamente semeado a vida em nosso planeta. Parece ficção científica, não é? Mas a ciência por trás disso é surpreendente. Você já ouviu falar da explosão cambriana? Foi um período há cerca de 540 milhões de anos, quando a vida explodiu em diversidade de forma inexplicável. Em 2018, pesquisadores como Ted Steele sugeriram que isso poderia ter sido causado por uma segunda gênese, uma nova onda de material genético vindo do cosmos. E as evidências, bem, elas são impressionantes. Experimentos na Estação Espacial Internacional demonstraram que alguns micróbios podem sobreviver no vácuo do espaço, resistindo à radiação cósmica. Durante o grande bombardeio tardio, inúmeros asteroides e cometas trouxeram material orgânico para a Terra. O modelo NICE, desenvolvido por pesquisadores como Gomes, mostra como esse bombardeio de asteroides e cometas pode ter entregado os blocos fundamentais da vida: aminoácidos e outras moléculas orgânicas complexas. Um dos casos mais intrigantes é o meteorito ALH84001, encontrado na Antártida, mas originário de Marte. Nele foram descobertas estruturas que se parecem muito com bactérias fossilizadas. Até hoje, cientistas debatem se são realmente vestígios de vida marciana. A panspermia nos ajuda a entender grandes saltos evolutivos, como a transição do período ediacarano para o cambriano. Mais que isso, ela nos mostra um universo biologicamente conectado, onde a vida pode ser muito mais comum do que imaginamos. É por isso que missões como a Perseverance em Marte são tão importantes. Estamos ativamente procurando sinais de vida antiga em outros mundos, que podem nos ajudar a entender nossas próprias origens. Se você ficou fascinado com essa possibilidade como eu, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdo sobre os mistérios do cosmos. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários. Você acredita que a vida pode ter vindo do espaço? Até o próximo vídeo e lembre-se, o universo é muito mais misterioso e interconectado do que podemos imaginar. E aí, pessoal? Hoje vou contar uma história incrível que vai explodir sua mente literalmente. Imagina só. Há 4 bilhões de anos, nosso sistema solar era um verdadeiro campo de batalha cósmico. Você já ouviu falar do bombardeio pesado tardio? Foi um período absolutamente caótico, com uma chuva interminável de asteroides e cometas atingindo todos os planetas. E não estamos falando de pedrinhas,
mas de verdadeiros gigantes espaciais. Em 2005, um grupo de cientistas desenvolveu o modelo NICE, que explica como tudo isso aconteceu. Basicamente, Júpiter e Saturno fizeram uma dança cósmica que acabou espalhando destroços por todo lugar. É como se alguém tivesse chutado um formigueiro gigante no espaço. Mas aqui vem a parte mais fascinante. Esse bombardeio pode ter sido fundamental para a vida como conhecemos hoje. Alguns cientistas como Mark E. descobriram em 2014 que esses impactos misturaram completamente a crosta terrestre primitiva. Imagina só, um liquidificador cósmico gigante. E a Lua? Ela é nossa principal testemunha dessa época. Louca! Sem atmosfera para erosão, suas crateras são como um livro aberto contando essa história antiga. É tipo um álbum de família do Sistema Solar. Marte e Vênus também não escaparam. Em Marte, encontramos evidências de vulcanismo intenso que cobriu antigas superfícies. Vênus passou por transformações tão dramáticas que pode ter tido até tectônica de placas. Acredita? Mas o mais incrível são os zircões, pequenos cristais que sobreviveram a todo esse caos. M. Jack Hills. Na Austrália, cientistas encontraram zircões de 4,4 bilhões de anos. Eles são como cápsulas do tempo, guardando os segredos da Terra primitiva. E sabe o que é mais maluco? Existe uma teoria que sugere que a vida pode ter chegado à Terra junto com esses impactos. Isso mesmo! Talvez sejamos todos um pouco alienígenas. Essas descobertas nos fazem pensar: quantas vezes a vida teve que recomeçar? Como conseguimos sobreviver a tanto caos? São mistérios que continuamos desvendando. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais conteúdo incrível sobre o cosmos chegando por aí. Compartilhe com seus amigos que curtem ciência e vamos juntos desvendar os mistérios do universo. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias impressionantes sobre nosso incrível cosmos. Até a próxima. Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma jornada fascinante pelos ciclos geológicos que moldaram nosso planeta e como eles se conectam com a própria evolução da consciência no universo. Imaginem só, nossa Terra passou por transformações incríveis ao longo de bilhões de anos. No período arqueano, enormes movimentos do manto, impulsionados pela água, foram fundamentais para criar os continentes que conhecemos hoje. Em 2018, o cientista Bedard fez uma descoberta revolucionária sobre tampas estagnadas no manto terrestre. E mais recentemente, em 2023, Wu comprovou como a água foi o gatilho essencial para essas mudanças. É impressionante como esses ciclos são precisos e irregulares. O âncorador de Donko, estudando a região de Pilbara na Austrália, identificou padrões cíclicos que se repetem. Korenaga nos mostrou como a crosta terrestre evolui em ciclos. Sleep desenvolveu modelos matemáticos que explicam essa dança planetária. Mas aqui vem a parte mais intrigante. E se esses ciclos geológicos tiverem uma conexão com o surgimento da consciência? Toru de Imira, em 2020, propuseram que a consciência emerge naturalmente da complexidade. Ginsberg e Jablonka foram além, mapeando as transições que levaram ao desenvolvimento da consciência como a conhecemos. Agora, vamos mais longe ainda. E se existirem outras civilizações por aí? Vakoshi sugeriu implicações fascinantes sobre inteligência galáctica e Frank propôs a hipótese silúria, que nos faz questionar se já houve outras civilizações em nosso próprio planeta. Pensem nas possibilidades. Tom visualizou redes de civilizações evoluindo cosmicamente. Será que Vênus já teve sua própria consciência planetária? E como isso se conecta com a teoria da panspermia, defendida por Sheila Flores, que sugere múltiplas origens para a vida? Steele fez conexões surpreendentes com a explosão cambriana. E Gargaldi reuniu evidências que nos fazem repensar nossa posição no cosmos. Entender esses ciclos de reset planetário é crucial para nosso futuro como espécie. A evolução não é linear como pensávamos. Ela é cíclica, cheia de surpresas e possibilidades. Será que Marte passou por ciclos semelhantes? Existiu vida sem consciência em outros mundos? São perguntas que nos fazem sonhar e buscar
respostas. Pessoal, se você ficou tão fascinado quanto eu com essas descobertas, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ative o sininho, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Juntos, podemos explorar os mistérios do cosmos e da consciência. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais descobertas incríveis sobre nosso universo.